Olá, bom dia, nono ano, tudo bem? Assim espero. Então, semana que vem já estamos todos juntos, de boa, todo mundo de máscara, né? Então, eu vou falar para vocês sobre as ligações químicas. Então, o que é uma ligação química? Quando você tem, por exemplo, um elemento e ele não consegue só ele fazer ou é, definir uma substância, por exemplo. Então ele tem que se unir com outro elemento, né? No caso aqui, por exemplo, as ligações químicas ocorrem pela união dos átomos dos elementos químicos que buscam estabilidade. O que é estabilidade? É a regra do octeto, né? Onde um elemento empresta para o outro os átomos para que eles se estabilizem e juntos eles consigam formar uma substância. Então nós temos uma das mais conhecidas regras para explicar a união atômica, é a regra do octeto. Os átomos tendem a ter 8 elétrons na sua camada mais externa, que é a camada de valência. Então nós temos aqui o Na, né, que é o sódio, mais o cloro, eles vão formar o NaCl, que é o sal de cozinha. Então vocês têm aqui uma representação do átomo, né, de sódio, onde eles têm aqui na camada K 2 elementos, na camada L eles têm 8 elementos, né? Então eles ficam aqui, por exemplo, na outra camada eles têm 2, 4, 6, 8, 9, 10 elementos. Ele tem mais um, ele vai compartilhar com o cloro. Então o Na ele tem 11, né, de número atômico, número de elétrons. Aí ele vai emprestar para o cloro. Quando o Na empresta esse para o cloro, ele se torna positivo. Olha lá, o maisinho aqui. Então, por que ele se torna positivo? Porque ele é bonzinho, ele emprestou um elétron para o cloro, que ficou negativo. Para quê? Mas ele ficou com um elétron emprestado do Na aqui. Ele ficou com quantos? Ele tinha 17 elétrons nas suas camadas de valência e precisou de mais um para somar 18, para ele poder ficar estabilizado, tá? Então, ele ficou com um sinalzinho negativo, por quê? Porque ele tá com esse elétrons do sódio, mas não é dele, só tá emprestado para ele. Aí eles se unem para quê? Para formar o sal de cozinha, que é o NaCl. Aí vocês vão ver aqui as ligações químicas, como é que fica? O Na, o sódio, ele tem 8 mais 2, que é 10, mais 1, 11. Aí ele vai emprestar esse 1 para o cloro, olha lá, ó. Aí vai ficar com 8 mais 7, mais 2, 17. Com mais 1 que ele emprestou do sódio, o cloro vai ficar com 18. Então ele vai somar juntos os dois e vai formar o cloreto de sódio. Então, nós temos aqui o Na com 10, que emprestou 1 para o cloro, que ficou com 18. Aí, eles ficaram legal, beleza. Todo mundo aí estabilizado, vão formar aqui. Olha só, o que é uma ligação química? É a força atrativa que mantém 2 ou mais átomos unidos. Aí você tem, o que é uma ligação covalente? Resulta do compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, normalmente encontrado em elementos não metálicos. O que é uma ligação iônica? Resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Então, aqui no caso da ligação iônica, nós temos aqui, como o nome diz, ligação entre íons, íons cátion, que é o positivo, bonitinho lá, eles se formam cátion, e o ânion, que é o cloro, ele é negativo, então ele vai ficar ânion, é um íons ânion, negativo. Então ele aqui, ele tem 11 no seu número atômico, empresta para o que tem 17, né, ele fica com 10, e esse cloro fica com 12, formando aí o cloreto de magnésio.
O Na fica mais, ele é um cátion, e o cloro fica menos, ele é um ânion. Ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? Esse tipo de ligação ocorre pelo compartilhamento de elétrons na camada de valência dos átomos envolvidos, como a molécula de água, por exemplo. Aqui no caso, por que é covalente? Porque o oxigênio, ele é 16, né? Então, ele precisa de 2 elétrons para ele se estabilizar. Então, ele, como tem 2 átomos de hidrogênio, ele vai doar. O hidrogênio só tem 1, então esse aqui também só tem 1, cada um vai doar para ele. Ele vai ficar cátion positivo, os 2, e o oxigênio vai ficar negativo e vai formar a molécula água, tá? Então, os 2 hidrogênios vão ser cátion, positivo, e o O vai ficar negativo, que é o ânion, é o oxigênio que vai ficar negativo, né? O que é alotropia? Na verdade, a alotropia é onde um elemento ele pode desenvolver várias formas. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio são formas alotrópicas do elemento oxigênio. O O2, no caso o oxigênio, ele é incolor, inodoro, possui grande estabilidade e está presente no ar que respiramos. O O3, que é o ozônio, é instável, pode